Eu pensei em começar falando assim, e aí, Aidar, tudo jóia? Melhor Tudo não, jóia por hein? aí, Aidar? Melhor É não, né? tudo Afinal, Melhor jóia por não. aqui, viu, Débora? tudo Tudo jóia, brilhando por aí, Aidar. Como é que tá? tudo Tudo jóia para reluzindo. muita gente, né? Rodrigo Aidar na linha conosco para falar sobre esse caso, né? O inquérito instaurado pela Polícia Federal sobre as joias apreendidas pela Receita. Muito tem se falado sobre os crimes envolvidos aí nessas joias que chegaram aqui ao Brasil. É sobre isso que a gente vai falar, né, Aidar? E só Fábio? um parênteses, as joias apreendidas pela Receita e as joias que não foram Ah, apreendidas pela sim, os Receita relógios, a também, né? caneta, abotoaduras. Isso não passou pela Receita, né, Aidar? Exato. Salve, Débora, Fábio, salve aí E aí? pro ouvinte. Começamos bem, tá tudo jóia assim. E você sabe, a gente tem falado isso durante a semana, né? Ontem eu entrei com o Fábio no Entre Nós, na segunda-feira mesmo, quando as informações ainda não tinha tantas informações e tantas imagens sobre esse caso como a gente tem agora, a gente já tratou disso também na Band News. E há duas situações, mas as duas envolvem, ao menos até agora, indícios de crime. Quando você entra em território nacional, Débora, com algo que você tem que declarar, ou qualquer coisa que você traga do exterior em uma viagem, cujo valor seja maior do que US$ 1.000, você tem que declarar para a Receita. Se você não declara para a Receita Federal, em tese, você comete o crime de descaminho, que é justamente entrar escamoteando alguma coisa que você seria obrigado a declarar. Quando é um valor abaixo de R$ 10.000, a jurisprudência nacional, os tribunais, eles acabam deixando a ação penal para lá. Eles fazem apenas a cobrança financeira, porque eles entendem que um crime de descaminho de até R$ 10.000 não tem, assim, um grau de reprovabilidade tão grande para movimentar toda a máquina judiciária e a gente sabe, às vezes, chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então, até R$ 10.000, você acaba escapando de uma ação penal. Mas, acima disso, é muito difícil escapar. E quando esse bem é pego, como foi pego pela Receita Federal, além de responder ao crime, para você recuperar esse bem, você paga 50% do valor dele de impostos e mais 50% de multa. Essa multa pode ser abatida pela metade se você paga ela em até 30 dias da apreensão. Se não, na prática, você tem que pagar de novo o valor total do bem para reaver ele e ainda tem essas consequências penais. Além disso, nesse caso, está muito claro o crime de peculato, que é quando você, como servidor público, se apropria de um bem ao qual você tem acesso por conta do seu cargo de servidor público, mas usa ele em benefício próprio e não em favor do Estado, o uso habitual. Por exemplo, quando você faz uma viagem com um avião da FAB, sem ser a serviço do Estado brasileiro, como foi feito nesse caso, que um servidor lá da Presidência da República pegou o avião da FAB e veio aqui até a Receita Federal para tentar desembaraçar essas joias, pulando todos os trâmites regulares desse caso. Então, assim, de cara, a gente tem aí peculato, a gente tem isso no entendimento da maior parte dos juristas com os quais eu converso diariamente, advogados, juízes, promotores, procuradores. Peculato, você tem o crime de descaminho e pode ser enquadrado, se ficar caracterizado que essa ordem veio de cima, inclusive um crime de abuso de autoridade, que ontem quem me chamou a atenção sobre isso foi o próprio Fábio. Crime de abuso de autoridade por você tentar forçar um servidor, que foi o que foi feito com o servidor da Receita, a cumprir uma obrigação que não esteja expressa em lei. É isso, né, Aidar? E ao que parece, o cerco está fechado, né? Porque a impressão que dá é que os crimes, como você citou, estão estabelecidos independentemente da versão final. Eu digo versão final porque algumas versões já foram apresentadas, independentemente da versão final que será apresentada pelo ex-presidente da República ou pelo ex-ministro. Os crimes já estão estabelecidos. Acho que a pergunta que fica agora é por que houve esse presente, né? Porque houve essa doação tão substancial, tão generosa, né? 16,5 milhões das joias que foram retidas e R$ 400 mil ou perto disso, ou mais do que isso, das joias que passaram. Aliás, ontem falávamos sobre isso, né, Aidar? Foi por puro acaso que as que ficaram são as mais caras. Poderia ter acontecido o contrário. As joias mais caras terem passado ali muqueadas e as mais baratinhas terem ficado retidas
cobranças na Receita, né? Parece que é isso. Os crimes estão estabelecidos, o cerco está meio que fechado, não há saída, independentemente da desculpa ou da justificativa. Resta saber agora o motivo, né? Exato, Fábio. E este motivo é uma das linhas de investigação do Ministério Público Federal, porque você tem esses crimes que estão muito claros. Alguns servidores, vários deles, cometeram esses crimes que a gente falou agora. Isso é meio, assim, claro, vai ter que se instaurar um processo, uma ação penal, direito de defesa. A gente está num Estado democrático de direito, esses caras têm que ter direito de defesa, falar nos autos, só ser preso se tentar destruir prova, não ser preso antes de uma sentença condenando. Então, tudo isso é claro. Agora, eles vão ter que responder por esses crimes. Uma linha de investigação do Ministério Público Federal é se há ou não um crime de corrupção. Por quê? O que vai se investigar é quais negócios o governo brasileiro fez com o governo dos Emirados Árabes e se, dentre esses negócios, há algum ato estranho, há algum ato fora de determinação legal, há algum ato que tenha indício de desvio, e se tiver, aí pode-se chegar à conclusão de que essas joias, na verdade, são pagamento de propina por esse ato que foi irregular. Então, assim, isso é uma das linhas de investigação do Ministério Público Federal. Houve venda de refinarias do governo brasileiro, da Petrobras, né? O Estado brasileiro vendeu, fez negócios com os Emirados Árabes e pouco tempo depois os Emirados Árabes deram esses presentes para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso tem que ser investigado. Há o crime de corrupção? Há indícios de que pode haver. Não há o crime de corrupção ainda caracterizado como esses outros. Mas o Ministério Público Federal, isso para ser bastante técnico, né, Fábio? A gente tem que ser bem técnico aqui. Agora, há essa linha de investigação em relação a se esse presente foi ou não, na verdade, propina por conta de alguma coisa que foi feita em favor de empresas ou do próprio Estado dos Emirados Árabes. Essa é uma linha de investigação do Ministério Público Federal e a gente vai ver o desenrolar. A Comissão de Transparência do Senado também está querendo abrir uma investigação neste sentido, né? Justamente com essa característica, descobrir se esses presentes foram ou não uma propina em troca de alguma coisa que foi feita em favor dos Emirados Árabes. De fato, presentes de R$400 mil já chamariam a atenção e a gente está chamando, esse é o presente baratinho, R$400 mil, é quase R$500 mil, porque o que foi pego é um treco de R$16 milhões e, assim, não existe almoço grátis, né, Fábio, Débora, a gente sabe disso. É um presente que não é dado para qualquer pessoa e uma informação importante que os analistas políticos, principalmente, têm falado, né, destoa de todos os presentes que já foram recebidos por todos os chefes de Estado em visitas semelhantes. E é isso que chama a atenção. Destoa demais o valor, o tipo de presente e a forma como ele entrou no país. É isso. Rodrigo Aidar volta a conversar conosco na semana que vem ou a qualquer momento, porque a gente sabe, você sabe que a gente te aciona mesmo. Qualquer dúvida, liga para o Rodrigo Aidar. Bom fim de semana, bom descanso e até qualquer hora. Aidar, obrigada, viu? Bom fim de semana, Débora, Fábio, bom fim de semana para o ouvinte, eu estou sempre a postos. Valeu.